Bem pessoal, então foi pedido no canal para mim fazer uma máquina de solda e mostrar fazendo um tape na máquina de solda para fazer solda TIG, ou para fazer uma repuxadeira, ou para fazer uma solda ponto, ou qualquer outra coisa. Então eu não estou tendo tempo agora de fazer esse vídeo passo a passo dele completo. Então vou só explicar aqui para o amigo como colocar um tape na máquina de solda e como ligar ela depois. Isso aqui é um trafo de máquina de solda velho, está aqui para a gente reformar, mas eu não reformar ele agora. Então a sua máquina de solda aí ela vai ter dois fios principais que você coloca aí na rede. Eu vou explicar aqui e depois eu vou explicar no computador ali mais ou menos como é que fica. Então vai ter dois fios aí, que vai direto na rede. Então você vai desfazer, no caso, de acordo com a precisão, desfazer 10 voltas de fio. Depois que você desfizer essas 10 voltas de fio, aí você vai raspar esse fio certinho e colocar o tape, como eu digo. O tape é outra ponta de fio que você vai colocar. Raspa o material lá, raspa o fio que você vai colocar. Se for um fio encapado não vai ter problema também, desde que você coloque a mesma bitola ou superior, nunca uma bitola inferior a essa. Então aqui você vai colocar ele aí, isolar direitinho e vai enrolar novamente. Depois que você enrolar o seu transformador aí, a máquina de solda, você vai ficar agora com 3 pontas de fio. A principal dela, do final, a que você colocou, essa que você colocou, e a final aqui que você enrolou. Então você vai poder usar um fio fase direto aqui e alternar a outra fase entre a ponta central, ou melhor, entre a ponta final e essa ponta, esse tape que você colocou no meio. Quando você mudar para esse tape aqui, que você estiver colocando a entrada da rede aqui, vai ter uma diferença de tensão lá no secundário. Se caso você fizer isso aqui, por exemplo, aqui 5, 10 voltas, esse aumento de tensão que vai ter no secundário, neste caso vai melhorar a abertura do eletrodo. Só que isso também vai saturar um pouco mais o enrolamento da máquina. Então ele vai aquecer um pouco mais. Você vai ter um ganho de corrente também, só que vai aquecer um pouco mais. E como fazer esse chaveamento para fazer de um meio rápido? Aí você vai ter que procurar uma chave gangorra se só for um tape. A chave gangorra ela vai funcionar mais ou menos desse modo aqui. Deixa eu só fazer uma simulação aqui para vocês verem. Então ela vai ter dois terminais e um ponto onde você vai movimentar. Nesse ponto central do meio é onde vai entrar a tensão aí. E aqui vai ser o pino 1 e o pino 2. No caso aqui vai ser o final. E no outro aqui, esse outro pino aqui, que você terminou de fazer. Então quando você estiver soldando em baixa, vai estar com o enrolamento todo. Você mudou a chave para cá, vai estar pegando no outro aqui. E a rede vai pegar aqui agora. Uma parte da rede vai pegar aqui e a outra vai pegar lá no pino central. Então eu vou mostrar para vocês ali no computador, no ISIS, Proteus ISIS, para vocês verem mais ou menos como seria esse tipo de ligação. Mas o tape vocês vão ter que fazer dessa forma aí na máquina. Desenrolar o fio até aquelas quantidades de volta que ter a precisão de acordo com o cálculo da máquina. O cálculo da máquina basta a gente fazer como eu fiz em outra aí. A gente divide a quantidade de espiras que tem aqui, parada aqui para a gente saber a tensão que a gente quer mudar. Quer aumentar lá 5 volts, mais 2 volts, mais 10. E aí, tira aquela quantidade de fio, coloca aquele tape e enrola o fio de novo na máquina. E aí você vai ter dois chaveamentos. O final e aquele que você colocou. E esse daqui vai ser o central aqui, que vai ser onde você vai colocar aqui o neutro ou fase. Não vai interferir. E se você for fazer a mesma coisa nesse transformador aqui de solda para fazer uma máquina TIG, você vai ter que desenrolar e deixar aqui mais ou menos uns 30 volts aí para poder fazer a TIG. Se você fizer a máquina de solda TIG com 50 volts, não vai ficar uma máquina muito boa e ela vai ficar com muita irradiação a máquina. Muito raio ultravioleta que você vai ter que estar soldando com aquilo ali, recebendo todo aquele raio ali em você. A claridade vai ser muito maior e a eficiência vai ser baixa. Então a tensão na TIG ela tem que ser mais baixa do que a solda para eletrodo. Então vamos lá.
Bem, então aqui eu vou demonstrar o mesmo modo que eu demonstrei a vocês lá. Aqui, quando ele estiver aqui nesse chaveamento de cima, quando a chave de gangorra estiver aqui nesse chaveamento de cima, a tensão será menor. Quando estiver no de baixo, a tensão será maior. Porque aqui nesse de baixo, como eu falei lá, vai ter menos espiras por volt. Aqui vai estar representando aqui o sinal da rede, sinal senoidal aí da rede, fase e neutro. Então dá para ver aqui que o neutro passou direto, poderia ser o fase também, não teria problema não. Que é uma tensão alternada, não vai ter problema aí. Então um passou direto aqui, o neutro passa direto, aí o fase entra na chave gangorra e ela vai distribuir, essa chave gangorra vai distribuir para um lado ou para o outro essa tensão que você vai usar. Nessa simulação aqui, vai sair no secundário aqui o dobro, porque esse transformador aqui no Proteus Isis, ele é metade e metade. Então vou mostrar para vocês aqui. Pronto, então ali a saída da máquina está com 54 volts ali. Então quando eu passar para esse tape aqui, que vai ter menos espiras por volta, eu dobrei a tensão ali. Só que no caso de vocês, vocês não vão botar uma diferença de meia bobina para dobrar. Isso aí vocês saturaria demais a bobina e ela terminaria queimando. Vocês vão colocar aí uma diferença de 5 voltas, de 10 voltas, de acordo com o cálculo de vocês. Bem, que cálculo é esse que eu falo? Cada máquina é diferente uma da outra. Tem máquina que aqui no primário dela tem 110 espiras aqui no primário. Se ela tem 110 espiras numa entrada de 220 volts, isso quer dizer que tem 2 volts por cada espira. Então a 110 espira está aguentando 220 volts. Então se eu tirar uma espira daquela, eu vou estar diminuindo 2 volts ali na parte da entrada. Só que se eu colocar um tape aqui, suponha 6 espiras à frente, eu vou estar aumentando essa tensão de saída. Agora eu vou ter aí 104 espiras dividida pelos 220 volts. Ou melhor, 220 volts dividido por 104 espiras, que vai dar uma diferença de tensão por volt. Nisso aí vai aumentar a tensão do secundário aí. Em caso de máquina, você faz essa diferença aqui de 6 voltas, isso vai fazer com que abra o eletrodo mais fácil. Mas você também, como eu falei, vai saturar esse enrolamento. O que é saturar o enrolamento? É tornar o enrolamento menor, vai aumentar a tensão do secundário, vai abrir a corrente, vai abrir o arco mais fácil, mas ele vai aquecer um pouco mais. Porque a indutância aqui no primário foi modificada, porque vai ter menos espiras por volt. O mesmo acontece se eu colocar aqui mais 20 espiras. Se eu colocar mais 20 espiras, eu vou baixar essa tensão do secundário. Uma suposição. Suponha aí que ele esteja aí 104 volts. Eu baixei aqui, ele vai cair a tensão. Essa queda de tensão seria o que eu digo para vocês fazerem uma solda TIG ou qualquer outro experimento aí. Até mesmo um carregador de bateria com essa máquina vocês poderiam fazer. Se retificasse, nesse caso aqui, teria que entrar um retificador. Bem pessoal, eu não vou estar alongando muito esse vídeo, era só para vocês entenderem aí o funcionamento desse tape e para que serve. E as dúvidas vocês deixam aí abaixo, e se tiver necessidade eu farei um outro vídeo relacionado a esse mesmo assunto. Volto a recomendar a vocês, perguntas que não são relacionadas a este vídeo, vocês deixem naquele vídeo que são relacionados a elas. O que não tem sentido nenhum a gente colocar um vídeo aqui sobre máquina de solda e você colocar uma pergunta abaixo: quantos BTU tem um ar-condicionado de tantos watts? Aí não tem sentido. Então se vocês gostaram, compartilhe para que outros vejam, deixe o ok de vocês, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.